Boa tarde, queridos amigos. Quero compartilhar com vocês uma leitura muito interessante, extraída do livro Parábolas de Jesus, capítulo 25, Como enriquecer a personalidade, páginas 335 a 339, da autora cristã Ellen G. White. Falando sobre os talentos, dos quais a linguagem é um deles, ela diz o seguinte: a linguagem. O dom da palavra é um talento que deve ser cultivado acuradamente. De todos os dons que recebemos de Deus, nenhum é capaz de se tornar maior bênção que este. Com a voz convencemos e persuadimos. Com ela elevamos orações e louvores a Deus e também falamos a outros do amor do Redentor. Que importância tem, pois, que seja bem educada a fim de tornar-se mais eficaz para o bem? A cultura e o correto uso da voz são grandemente negligenciados até por pessoas de inteligência e de atividade cristã. Muitos arqueleem ou falam de maneira tão baixa ou tão rápida que não podem ser compreendidos perfeitamente. Alguns possuem pronúncia pesada e indistinta. Outros falam em tonalidade alta, em tons agudos e estridentes, desagradáveis aos ouvintes. Textos, hinos, relatórios e outras partes apresentados em reuniões públicas são às vezes lidos de maneira tal que não são entendidos, de modo que muitas vezes perdem toda a força e nada impressiona. Este é um mal que pode e deve ser corrigido. A Bíblia nos dá instruções neste ponto. É dito dos levitas que liam as Escrituras ao povo nos dias de Esdras. Leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Neemias 8:8. Por esforço diligente, todos podem adquirir a capacidade de ler inteligivelmente e falar em tom claro e sonoro, de maneira distinta e impressiva. Fazendo isto, podemos desenvolver grandemente nossa eficiência como obreiros de Cristo. Cada cristão é chamado para anunciar a outros as inescrutáveis riquezas de Cristo. Por isso deve procurar perfeição no falar. Deve apresentar a palavra de Deus de maneira tal que a recomende ao auditório. Deus não pretende que seus porta-vozes sejam incultos. Não é sua vontade que o homem apouque ou avilte o manancial celeste que por ele flui para o mundo. Devemos contemplar a Jesus como modelo perfeito. Devemos procurar adestrar todos os órgãos para um trabalho perfeito. Isto se aplica especialmente aos que são chamados para o ministério público. Todo pregador e todo instrutor deve lembrar que está dando ao povo uma mensagem que encerra interesses eternos. A verdade anunciada julgá-lo-á no dia do grande ajuste final. E para algumas almas, a maneira de alguém apresentar a mensagem determinará a sua aceitação ou rejeição. Seja, pois, falada a verdade de modo que apele ao entendimento e impressione o coração. Seja ela pronunciada, compassada, distinta e solenemente, mas com toda a sinceridade que sua importância requer. A cultura e o uso convenientes do dom da palavra relacionam-se
com todos os ramos da obra cristã. Penetra na vida familiar e em todo intercâmbio mútuo. Devemos acostumar-nos a falar em tom agradável, usar linguagem pura e correta, e palavras amáveis e corteses. Palavras suaves e bondosas são para a alma como o orvalho e a chuva branda. A Escritura diz de Cristo que havia em seus lábios uma graça tal que sabia dizer ao seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Salmos 45, 2 e Isaías 50, versículo 4. E o Senhor nos manda: a vossa palavra seja sempre agradável, para que dê graça aos que a ouvem. Colossenses 4, 6. Efésios 4, 29. Procurando corrigir ou reformar a outros, devemos ter cuidado com nossas palavras. Serão um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Quando censura ou aconselham, muitos usam linguagem áspera e severa, palavras que não são adequadas para curar a alma ferida. Por essas expressões desavisadas é irritado o espírito e os errantes são muitas vezes instigados à rebelião. Todos os que quiserem advogar os princípios da verdade precisam receber o celeste óleo do amor. Sob todas as circunstâncias, a censura deve ser expressa com amor. Então nossas palavras reformarão e não hão de exasperar. Cristo, pelo Espírito Santo, suprirá o poder necessário. Esta é sua obra. Não se deve proferir uma única palavra imprudentemente, nenhuma maledicência, palavreado frívolo algum, nenhuma murmuração impenitente, nem sugestão impura sairá dos lábios do seguidor de Cristo. Escrevendo por inspiração do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios 4, 29. Palavras torpes não significam somente palavras vis. Quer dizer qualquer expressão contrária aos santos princípios e à religião pura e imaculada. Inclui ideias impuras e insinuações malévolas. Se não forem repelidas imediatamente, conduzem a grande pecado. É dever de toda a família e de cada cristão individual obstar o curso da linguagem corrupta. Quando em companhia de quem se deleita em palestras tolas, é nosso dever mudar o assunto da conversação, se possível. Com o auxílio da graça de Deus, devemos calmamente proferir algumas palavras ou introduzir um tema que oriente a conversa para terreno mais aproveitável. É obrigação dos pais inculcar nos filhos bons hábitos de linguagem. A melhor escola para este fim é a vida doméstica. Desde os primeiros anos deve a criança ser ensinada a falar respeitosamente e com amor a seus pais e aos outros. Ensinar-se-lhe a que somente palavras gentis, verdadeiras e puras lhe devem sair dos lábios. Os pais mesmos devem estudar diariamente na escola de Cristo. Assim poderão ensinar aos filhos, por preceito e exemplo, o uso da linguagem sã e irrepreensível. Tito 2:8. Este é um de seus maiores deveres e maior responsabilidade. Como seguidores de Cristo, nossas palavras devem ser um auxílio e encorajamento a outros na vida cristã. Muito mais do que fazemos, precisamos falar dos preciosos capítulos de nossa experiência. É bom falarmos da misericórdia e longanimidade de Deus e da incomparável profundeza do amor do Salvador.
Nossas palavras devem ser expressões de louvor e ações de graças. Se o coração e a mente estiverem cheios do amor de Deus, isto será revelado na conversação. Não nos será difícil transmitir aquilo que experimentamos na vida espiritual. Grandes pensamentos, aspirações nobres, percepção clara da verdade, propósitos liberais, anelos de piedade e santidade produzirão frutos em palavras que revelam o caráter do tesouro do coração. Se Cristo fosse assim manifestado em nossa linguagem, a mesma terá o poder de conquistar almas para Ele. Devemos falar de Cristo aos que o não conhecem. Devemos fazer o que Cristo fez, onde quer que estivesse, na sinagoga, ao pé do caminho, no barco, um tanto arredado da margem, no banquete do fariseu ou à mesa do publicano, falava aos homens das coisas pertinentes da vida mais elevada. As coisas da natureza, os acontecimentos da vida diária eram, por ele, relacionados com as palavras da verdade. O coração dos ouvintes era atraído para ele, porque lhes curara as enfermidades, confortara os aflitos e tomara nos braços seus filhinhos e os abençoara. Quando abria os lábios para falar, a atenção deles se voltava para ele, e toda palavra era para alguma alma um cheiro de vida para a vida. Assim deve ser conosco. Onde quer que estejamos, devemos vigiar as oportunidades de falar do Salvador a outros. Se seguirmos o exemplo de Cristo em fazer o bem, os corações nos estarão abertos como estiveram para Ele. Não abruptamente, mas com o tato oriundo do amor divino, poderemos falar-lhes daquele que traz a bandeira entre 10.000 e é totalmente desejável. Cânticos 5, 10 e 16. Esta é a mais elevada obra em que podemos empregar o talento da linguagem. Foi-nos dado para que pudéssemos apresentar a Cristo como Salvador que perdoa os pecados. Amém.